Agora vamos resolver a questão de número 6. Então, a questão 6 diz o seguinte: Paulo e Roberto compraram um terreno em forma de quadrado. Eles querem dividir este terreno passando uma cerca na diagonal. Sabendo que o comprimento dessa diagonal é 80 raiz de 2 metros, determine. E aí? Vamos lá devagarinho. Fazer aqui a letra, assim, determine. O que é que ele quer? O perímetro do terreno inteiro, a área de cada terreno após a divisão, e ele quer saber o perímetro de cada terreno após a divisão. Então, ele quer o perímetro inteiro, na letra A. Então, vamos calcular o perímetro. Primeiro, vamos entender o que é isso aqui. Olha, ele disse que Paulo e Roberto compraram um terreno em forma de quadrado. Aqui na letra A, se o terreno foi em forma de quadrado, então é assim, mais ou menos assim, olha. Tá aqui. Não esqueçam que um quadrado, os 4 lados são iguais. Pronto. Ele disse, eles querem dividir este terreno passando uma cerca na diagonal, né? Passando uma cerca na diagonal. E o que é diagonal? Eu tenho aqui, ó, o vértice do quadrado A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, que é a união das linhas, né? Se eu pegar aqui do ponto D e for para outro ponto, olha, eu formo uma diagonal. Se eu pegar daqui do ponto C e traçar uma reta até o ponto A, eu formo outra diagonal. Então, ele disse que vai passar uma diagonal. Então, eu posso botar a diagonal em qualquer lado. Eu vou colocar aqui a diagonal, olha. De um ponto a outro, de um vértice a outro. Pronto, aí ele dividiu o terreno ao meio, não foi? Observe. Agora, ele quer saber o quê? Ele disse que essa diagonal mede quanto? 80 raiz de 2 metros. Então, essa diagonal aqui é 80 raiz de 2 metros. Aqui, olha. Essa diagonal aqui, viu? Vou até fazer assim, para vocês entenderem. Pronto. O que foi que ele disse mais? Ele disse o seguinte, que ele quer o perímetro do terreno inteiro. Como é que vai fazer para encontrar o perímetro? Se eu não sei quanto é os lados, o que é perímetro mesmo? Lembra que eu já fiz lá na questão. Olha, vou fazer de novo. Perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados de uma figura geométrica. De uma figura geométrica. Pronto, aqui é o perímetro. Então, eu vou somar o lado AB, depois eu somo mais o lado BC, mais CD, mais DA. Eu somo esses 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4, e eu encontro o perímetro. Só que eu não sei quanto é, minha gente. Eu não sei quanto é cada perímetro desse, cada lado. Deixa eu colocar aqui no modo avião. Eu não sei quanto é aqui cada lado, olha. Não sei o valor de cada lado. Eu só sei o valor da diagonal aqui, desse lado, que ele disse que é 80 raiz de 2. Mas ele não disse quanto é o lado aqui do triângulo. Ou do quadrado, veja. Ele não disse. Mas observe uma coisa, viu? Vamos observar. Quando eu passar essa diagonal aqui, eu formei aqui 2 triângulos retângulos, olha. Formei 2 triângulos. Retângulos 2. Olha, o triângulo DCB. Então, se aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Porque eu tenho o valor aqui desse lado, que é a diagonal. Então, eu não sei o valor de C e de D. Aí eu vou colocar X. Eu não sei o valor de CB, de BC, olha. Eu não sei. Também coloco X.
Mas por que os dois eu coloco x? Porque lembrem-se que é um quadrado, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, se um é x, o outro é x, aqui também é x, aqui também é x. Mas a diagonal é diferente, ele disse que é 80 raiz de 2. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o A é a hipotenusa, aqui é cateto e o outro também é cateto. Então, vamos ver quem é a hipotenusa. Se o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é quem está lá na frente, olha. Então, aqui vai ser hipotenusa. E esse lado aqui, cateto, e o outro lado aqui também, cateto. Então, vou aplicar. Quanto é a hipotenusa? 80 raiz de 2. Então, eu coloco aqui, olha, 80 raiz de 2 ao quadrado, não é isso? Porque aqui a hipotenusa está ao quadrado, olha. E a hipotenusa é tudo isso daqui, ó, 80 raiz de 2, 80 raiz de 2, que é igual a B. Quanto é mesmo o valor de B? X ao quadrado. Mais, quanto é o outro cateto C? Olha, x também. Então, vai ser também x ao quadrado. Os dois catetos. Então, aqui, olha, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso que está aqui dentro? Aqui tem uma multiplicação, então é fácil. Vai ficar assim, olha, 80 ao quadrado. E vai ficar também, olha, vezes raiz de 2 ao quadrado. Eu estou separando, olha. Raiz de 2 ao quadrado. Que é igual... Aqui, olha, os sinais são iguais. Aqui é adição e subtração. Os sinais iguais eu vou somar. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui eu tenho 80 ao quadrado, é 80 vezes 80. Então, 80 vezes 80, 8 vezes 8, 64. E eu completo com 2 zeros. Ó. 80 vezes 80, 6.400. Vezes, olha, o índice 2 da raiz, eu posso cancelar com esse 2 da potência. Aí ficou quanto aqui? Sobrou o número 2, que é igual a 2x ao quadrado. Agora, 6.400 vezes 2. Quanto é que vai dar 6.400 vezes 2? Que vai dar 12.800. 12.800, que vai ser igual a 2x ao quadrado. Olha, aqui eu não posso resolver, não tem operação aqui, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar 2x ao quadrado, eu vou colocar no primeiro membro, 2x ao quadrado. E vou pegar 12.800 e vou colocar no segundo, 12.800. Não vai ficar negativo, porque eu troquei os dois membros de lado, olha. Eu troquei os dois números. Passei um, passei o outro também, então não preciso trocar de sinais. Então, aqui vai ficar, esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Então, x ao quadrado, que é igual a 12.800 dividido por 2. Lá no outro lado, olha. Então, x, que vai ser igual 12.800 para dividir para 2, vai ser 6.400. Então, x ao quadrado é 6.400. 6.400. Agora, esse 6.400, ele está em forma de... Esse 2 está em forma de potência, vai vir para aqui em forma de raiz. Então, vai ficar x, que é igual a raiz quadrada de 6.400. Olha, raiz quadrada de 6.400. Então, como é que eu vou saber quanto é raiz quadrada de 6.400?
eu vou fazer a decomposição aqui no cantinho, olha. 6.400, fazendo aqui a decomposição. Aí eu começo a dividir por quem? Eu tenho que dividir pelos números primos, né? Para fazer a decomposição. Olha aqui os números primos, olha. São esses os números primos, né? Então vamos lá. Deixa ele aqui no ladinho. Eu posso começar por 2? Posso, porque aqui termina em 0, 0. Todo número com 0 fica par, né? Terminado em 0 é um número par. Mas eu posso também dividir por 5, porque ele termina em 0, 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir logo por 5, para facilitar. Mas pode ir por 2, viu? Como vocês quiserem. Dividir por 5, que ficou 12.000. E 8, que ficou 1.280. 1.280 ainda pode ir por 5? Pode, porque terminou em 0. 1.280 dividido por 5, que deu 256. Agora, ainda pode por 5? Não. Agora só pode por 2. Olha. Por 5 não pode mais. Aqui é um número par, eu posso dividir por 2. Olha, nesse lado aqui, vocês só podem colocar esses números que estão aqui. Olha, só esses. Não importa a ordem que vocês vão colocar, porque eles são números primos. 256 dividido por 2, que vai dar 128. Ainda pode por 2, que vai ser 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, que vai ser 32. 32 para dividir para 2, deu 16. 16 para dividir para 2, 8. 8 para dividir para 2, que ainda pode, olha, vai ser 4. 4 para dividir para 2 é 2. E 2 para dividir para 2 é 1. Está aqui. Quando chega em 1, parei. E agora? Agora, pessoal, eu vou juntar de 2 em 2. Lembra que a gente viu isso? Juntar 2 em 2, olha. O 5 é 2. Juntei 2. 2. Só pode os iguais, viu? 2 e 2. Só pode os que são iguais. Ainda bem que todo mundo casou. Então, aqui ficou, olha, x, que é igual a 2, começando aqui, 5 elevado a 2, vezes, isso aqui, olha, 2 elevado a 2, vezes, agora esse, já foi esse, agora esse aqui, olha, 2 elevado a 2, vezes, esse aqui, olha, 2 elevado a 2, vezes o outro, olha, 2 elevado a 2. Ficou bem apertadinho, né? Vou ter que apagar para diminuir aqui no início. Apaguei, vou diminuir aqui, viu? Então vai ficar assim, ó, x, que é igual a raiz, né, de 5 elevado a 2, isso aqui. Agora, 2 elevado a 2, tá aqui. 2 elevado a 2. Agora, esse aqui, ó, já foi, né? Agora, 2 elevado a 2 de novo. Foi esse. E agora, esse aqui, ó. 2 elevado a 2, olha. Então, formou quantos? Um grupo, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, 5 elevado a 2. Bota todo mundo dentro da raiz, aí. Todo mundo dentro da raiz. Agora eu vou tirar da raiz, né? X, que vai ser igual. Esse 2, corto com esse 2 daqui. Então, 5 sai. Esse 2, corto com esse 2. Agora é multiplicando, viu? O 2 sai. Observe que aqui é tudo multiplicação. E aqui também fora é multiplicação. Esse 2, corto com esse 2. Ficou vezes 2. Esse 2, corto com o 2. Vezes 2. Esse 2, corto com o 2 daqui. Então, ficou aqui o 2. Então, x, que é igual 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, 40 vezes 2, 80. Então, x é igual a 80. 80 metros.
Minha gente, eu estava procurando, era o valor desse x aqui, que é o lado do quadrado, que é 80 metros. Então, o meu terreno ficou assim. Não, então ele quer o que? O perímetro do terreno inteiro, pronto. Ele quer o perímetro do terreno inteiro na letra A. Então, vou repetir aqui porque ficou muito apertadinho. O perímetro do terreno inteiro. O terreno era um quadrado, não era? Não é um quadrado aqui? Olha, não é esse quadrado? Então, aqui é 80, mais 80, mais 80, mais 80. Não foi o valor que eu encontrei? Olha, eu não encontrei que x é 80. X aqui não era 80, eu apliquei o teorema de Pitágoras e achei ele. Então, 80, 80 e 80 e 80 e 80, porque é um quadrado. Então, o perímetro é igual a quanto? 80 mais 80 mais 80 mais 80. 80 mais 80 mais 80 mais 80. Então, o perímetro vai ser igual. Somando tudo isso aqui, ó, 80 mais 80, 160. Mais 80 mais 80, 160. Então, 160 mais 160, 320 metros. Esse é o perímetro, olha, a soma de tudo aqui. Então, a letra A já foi respondida. Perímetro 320 metros. Agora vamos para a letra B. Letra B. Na letra B ele quer o quê? A área de cada terreno após a divisão. Ele quer a área de cada terreninho desse aqui, olha, depois que a gente dividiu. Então, vamos calcular. Olha, a gente sabe, esse lado aqui, esse terreninho aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Para eu calcular a área de um triângulo retângulo, eu preciso usar a fórmula para calcular a área de um triângulo, né? S, que é igual a base vezes a altura sobre 2. Essa aqui é a fórmula para calcular a área de um triângulo. Aí a gente em matemática costuma chamar S de área. Espera aí um pouquinho, deixa eu focar aqui, viu? A gente costuma chamar S de área. Olha, espera um pouquinho mais. A gente costuma chamar S de área. B é a base, a gente chama de base. E H a gente chama de altura. De altura. Então, base, área é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou substituir os valores nessa fórmula aqui, olha. Vou substituir. Então, aqui na outra folha, S, a área que é igual. Quem é a minha base, minha gente? Quem é a base do triângulo? A base é essa daqui, olha. Eu vou arrancar esse triângulo daqui, viu? Olha, vou tirar ele daqui e vou escrever ele aqui, vai ser melhor. Deixa eu desenhar aqui. Vou colocar aqui, vou pegar esse triângulo aqui, olha, vou desenhar ele aqui, só o triângulo, olha. Então, ficou assim, não foi? Peguei o triângulo D, B e C. D, B e C. Tá mal desenhado, mas dá para entender. Ele é retângulo aqui. Então, aqui é 80, que é esse valor daqui. Aqui também é 80, porque são iguais. E aqui é a hipotenusa, né? Esse lado aqui, que foi 80, raiz de 2. Pronto. Está aqui. Então, ele quer saber a área. Como é que eu faço para calcular a área? Aqui, viu? Olha. A área é igual a base vezes altura sobre 2. Então, a área vai ser igual a base. Quanto é a base do triângulo? 80. Olha, aqui a base é esse lado aqui. 80 vezes a altura. É a altura aqui, olha. Que também é 80. Dividido por 2. Então, a área que é igual. Como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir, ó, 80 para dividir para 2, que ficou 40. Sobrou quem? Sobrou 80. Então, vezes 80.
Então, aqui vai ficar S que é igual. Quando vocês multiplicarem 40 vezes 80, vai dar 3.200. Então, quanto é a área? 3.200 metros quadrados. Quanto é a área de cada triângulozinho? 3.200 metros quadrados. Essa é a resposta da letra B. A área de cada terreno após a divisão, né? Olha, a área de cada terreno após a divisão. Então, a área de cada terreno tem 3.200 metros quadrados. Agora, a letra C. O que é que está pedindo na letra C? O perímetro de cada terreno após a divisão. Perímetro de cada terreno. Agora, minha gente, utilizando ainda esse triângulo aqui, porque os dois são iguais, porque era um quadrado, eu quero saber quanto equivale o perímetro. O que é mesmo perímetro? Soma dos lados da figura geométrica. Então, pegando aqui o triângulo, vou desenhar de novo, para facilitar o entendimento. Está aqui ele, olha. Esse lado é 80, esse lado aqui também é 80, e esse lado aqui, como quanto é? Olha, aqui foi 80 raiz de 2. A gente já calculou isso aqui. Quanto foi 80 raiz de 2? Foi 12. Cadê? Ela está aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? Para a gente aproveitar. Cadê? Não encontrei, não. Então, vamos seguir aqui. Ah, não, eu não utilizei, não. Desculpa, não utilizei. Vamos seguir aqui. Esse lado aqui é 80 raiz de 2. Eu não tinha utilizado ainda, não. Desculpa. 80 raiz de 2, não é? Então, eu quero o perímetro. É a soma dos lados. Perímetro vai ser igual 80 raiz de 2 mais 80 mais 80 daqui. Então, aqui, olha, o perímetro vai ser igual, veja, 80 raiz de 2. Quanto é 80 raiz de 2? Olha o que ele deu aqui, pessoal, olha, na questão. Use raiz de 2 igual a 1,4. Ele mandou usar, olha. Onde tiver raiz de 2, eu coloco 1,4. Então, aqui vai ficar, olha, 80 vezes, no lugar de raiz de 2, eu coloco 1,4. Mais, esses dois aqui eu posso somar, olha, 80 mais 80, 160. Agora aqui, perímetro, que é igual 80 vezes 1,4, vai ser 112. 112 mais 160. Então, aqui, perímetro que é igual 80 mais 170, mais 160, que deu 275 metros. E aí, a gente encerra a letra C, certo? E encerra também a questão 6. Ela foi longa, porque eu estou explicando, tem que ir devagarinho, mas os cálculos não são muitos.